abençoe a todos aí que estão na live, que estão chegando. Eu vou começar já em seguida, porque a palavra está queimando aqui no coração. Amém? Existem situações, tá? Eu queria falar assim, ó. Palavra, o título dela é assim, ó, algo a mais de Deus. Existem algumas situações aonde Deus nos coloca que são de propósito. Existem algumas dificuldades, não sei se dá para assim dizer, que Deus ele coloca na nossa vida de propósito. Ah, mas então Deus quer o nosso mal, né? Deus quer o nosso sofrimento? Não. Só que existem situações que Deus permite que aconteça para que dentro daquela situação ali a gente cresça, a gente aprenda coisas que se não estivéssemos ali naquela situação, nós não aprenderíamos. Às vezes a única forma de Deus chamar a nossa atenção para algo que Ele quer nos ensinar é permitindo que a gente fique passando por um deserto, por um momento complicado, ou que a gente tenha que lidar com uma situação difícil. Às vezes é esse o único jeito que Deus tem de chamar a nossa atenção, porque estamos tão entretidos com as coisas do mundo, às vezes, que esquecemos que Deus existe. Mas Deus faz isso porque tem um propósito em tudo que Deus faz. Tem um porquê. Por mais que às vezes na hora a gente não entenda, a gente não aceite, mas nós temos que viver pela fé, assim como diz a própria palavra. O justo viverá pela fé. Então não importa o que aconteça hoje comigo ou amanhã, eu sei que a minha fé é qual? É que Deus está no controle de tudo, porque eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus. E para compartilhar dessa palavra, eu gostaria de ler aqui um pouco do livro de Êxodo, o capítulo 24, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Depois disse a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Então Deus aqui chamou algumas pessoas para ir adorá-lo separadamente das outras. Então às vezes Deus ele chamou aqui Moisés e mais algumas pessoas, né? Então o Senhor disse a Moisés, né? Deus às vezes ele nos chama e ele quer ter uma conversa em particular com nós, e porque Ele nos ama. A primeira coisa é porque Ele nos ama, mas porque alguma coisa Ele tem a mais para a nossa vida. Alguma coisa Ele tem a mais, tanto na parte de fazer algo para Deus, quanto na parte de que Deus Ele quer ensinar algo para nós. Às vezes a gente olha muita pregação, a gente assiste um vídeo, a gente olha, enfim, e a gente acha que Deus ele só tem bênçãos para nós. Deus ele tem bênçãos para nós, mas às vezes até a gente chegar na bênção, Deus precisa ensinar algo para nós antes. Até porque conforme o jeito que nós estivermos quando recebermos a bênção, não estaremos preparados para lidar com a bênção, de tão grande que ela é. Então, às vezes, Deus precisa nos chamar em particular, assim como Deus fez aqui com Moisés e mais alguns. Só que ao mesmo tempo que Deus chamou Moisés e mais alguns, Deus, ele fez com que alguns esperassem de longe. Como diz aqui, ó, e adorai de longe. Ele fez com que todos esperassem de longe. Tá? Mas no versículo seguinte, no versículo 2, diz o seguinte: E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Então, veja bem, que aqui eu entendo que existe um nível aonde Deus ele quer falar com nós. Viu que Deus chamou várias pessoas para a presença dele, né?
Mas a partir de um certo momento, era só Moisés. Só que Moisés, ele teve uma missão muito mais, não vou dizer importante, mas muito mais significativa do que os outros que estavam auxiliando Moisés. Então Deus, ele chama a gente em particular quando ele quer falar com nós, quando ele tem algo a mais para nós. E às vezes esse algo a mais, ele vai fazer com que a gente passe por um período na presença de Deus de uma forma que a gente nunca passou. Não que a gente não tenha que estar na presença de Deus. Não que a gente não tenha que buscar a presença de Deus a todo momento. Mas é justamente através dessa busca que a gente já tem que praticar no dia a dia, é que Deus, ele vê o nosso coração, é que Deus vê a nossa atitude e ele nos chama para uma conversa particular, assim como ele chamou Moisés. Então, conforme a minha busca em Deus, eu sou chamado para ficar ali naquele primeiro nível. Mas se eu buscar mais a Deus, Deus vai me chamar para ter uma conversa particular com ele. Assim como ele chamou Moisés, tirou Moisés daquele povo ali e falou: não, vocês esperem aqui, agora eu quero só Moisés. Isso vai depender da busca que eu tenho com Deus. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado à força, ou é tomado pelo esforço, depende da tradução. Então, quanto mais coisas aqui eu puder fazer para demonstrar para Deus de que eu quero mais dele, mais chances de Deus me chamar para essa conversa particular eu vou ter. E existe uma pessoa melhor para que chame a gente para uma conversa particular do que o próprio Deus? É claro que não, né, meus irmãos? Então, se eu venho de madrugada aqui orar, se você está aí em casa orando, assistindo essa palavra, ou alguma outra palavra de alguma outra pessoa que esteja também pregando a palavra de Deus, se você está buscando em oração, está buscando ali em jejum, está buscando, entregando a vida para Deus e colocando nas mãos dele as coisas que você precisa melhorar, assim como eu estava agora há pouco fazendo, antes de entrar na live, eu estava orando a Deus, pedindo para que Deus me ajudasse com as atitudes, com os erros que eu ainda cometo que não são do agrado dele. Eu coloquei nas mãos de Deus, eu digo: Deus, eu por mim eu não consigo, mas o Senhor consegue, porque quando eu sou fraco é que sou forte. Então, quando Deus vê esse tipo de atitude, eu tenho certeza de que Deus chama a gente para uma conversa particular. Amém? Continuando aqui no versículo 3, diz o seguinte: veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma só voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Nós somos e devemos ser um exemplo para as pessoas que não conhecem a palavra, de que toda a conversa particular em que Deus nos chama, nós, primeiramente, temos que ser humildes, temos que nos humilhar perante a Deus. Nós temos que dar o exemplo para as pessoas, ao contrário do que muitas pessoas pensam que a gente é. Por exemplo, às vezes as pessoas pensam que a gente está aqui fazendo uma live para se aparecer. Mas se fosse para me aparecer, não era de madrugada, mas Deus que pediu esse horário de madrugada. E nós temos que ser o exemplo de que para mim estar aqui agora, eu não quer dizer que eu seja perfeito. Porque eu prego aqui a Jesus Cristo, eu não prego a mim aqui. Eu não prego aqui a minha pessoa, eu prego a Jesus Cristo. Mas eu devo ser exemplo, como eu disse agora, de que a palavra de Deus, ela tem que surtir um efeito na minha vida. Ela tem que surtir um efeito de transformação na minha vida. Ao contrário de muitas pregações que a gente ouve por aí, de que as pessoas pregam se exaltando, colocando ali o seu nome acima de tudo, sendo que não é isso a verdade. A verdade é que o nome de Jesus é o nome acima de todo nome. Então, quando Deus me chama para um particular, eu devo
devo ser o exemplo daquela pessoa que voltou de um particular com Deus, constrangido das coisas que Deus falou, das coisas que Deus exortou. Eu não devo ser aquela pessoa que eu, Bruno, era há anos atrás, que não aceitava a opinião de ninguém, que não aceitava assumir e admitir os meus erros e pedir perdão. Hoje eu tenho o dever, não de ser perfeito, mas eu tenho o dever de ser exemplo de uma pessoa que ouve a voz de Deus e que está disposto a melhorar. Ontem tivemos aqui na minha casa uma conversa, eu e minha esposa, onde Deus agiu muito naquela conversa ali. E naquela conversa eu pude perceber coisas que eu não tinha percebido se não tivesse acontecido aquela conversa ali. A famosa DR dos casais, mas faz parte. Isso foi o quê? Foi um particular de Deus comigo. Porque às vezes Deus te chama para o particular, não é apenas para te dar uma bênção, é para puxar a tua orelha, é para te fazer tu enxergar coisas que tu não está enxergando no dia a dia. Mas se Deus faz isso com você, se Deus fez isso comigo, é porque somos especiais para Ele. É porque Ele tem prazer em nos educar, é porque Ele tem prazer em nos ensinar, assim como nós temos prazer quando a gente ensina coisas para os nossos filhos e a gente vê que aquilo surtiu um efeito, que aquilo teve um resultado na vida dele, um resultado positivo daquela chamada particular para conversar. E aquela atitude do nosso filho, ele pode contar na escolinha, pode contar na creche, pode contar para os amigos, que o pai dele chamou ele para um particular e ensinou algo para ele, e aquilo surtiu efeito positivo na vida dele. Nós temos que ser exemplos disso, e não de altivez. Amém? Continuando. Versículo 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Moisés, ele edificou um altar a Deus. E quando eu falo em altar, em concordância com essa palavra que Deus está ministrando aqui, eu sinto em falar de que tudo isso que acontece, todo esse resultado desse papo aí, dessa conversa em particular que Deus nos chama, nós temos que sempre dar glórias a Deus, temos que consagrar a Deus tudo que a gente faz, assim como eu preguei ontem de madrugada aqui. Então, a glória é sempre de Deus. Nós jamais devemos achar que a gente mudou sozinho. Ah, mas eu mudei agora, eu melhorei como pessoa porque eu estou ficando mais velho. Mentira, não é. A glória é de Deus. A glória é de Deus. Ele que fez a mudança. Não foi eu. Porque se eu disser que eu melhorei nesse ponto, melhorei naquele, porque eu estou ficando mais velho, eu vou tirar a glória de Deus. E Deus não divide sua glória com ninguém, muito menos comigo. A glória tem que ser de Deus. Todo processo aonde eu passo, aonde Deus me ensina as coisas, eu tenho que sair daquele processo ali e glorificar o nome de Deus, tanto durante o processo, porque como eu falei no começo aqui, eu tenho que entender que eu ando por fé e não por vista, que o justo vive pela fé. Então Deus permite situações para que eu aprenda naquela situação. Então eu tenho que glorificar o nome de Deus em todo o processo e no final do processo. Quando eu saio daquele processo, eu preciso glorificar o nome de Deus. A palavra de Deus fala: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória do meu nome. Então tudo tem que ser, em tudo eu tenho que glorificar o nome de Deus. Amém, meus irmãos? Continuando. Versículo 5 diz o seguinte. Deixa eu só arrumar aqui o fundo. Diz o seguinte: e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor
sacrifícios pacíficos de bezerros. Viu que as pessoas aqui fizeram a mesma coisa que Moisés. Eles fizeram uma coisa parecida com aquilo que Moisés fez. Então, as pessoas, elas vão querer saber, vão querer fazer igual. Elas vão querer saber de você o que tu fez para que Deus te chamasse para esse particular. O que tu fez para que Deus te mostrasse onde tu estava errando, porque por capacidade tua própria tu não ia descobrir. O que foi que tu fez para que tu chamasse a atenção de Deus, para que Deus te chamasse para conversar num particular com Ele? Eu quero fazer igual. Quem é esse Deus aí que tu serve? Sabe, meus irmãos, quando eu me converti, quando eu tive um encontro com Jesus, um dia, no meio da rua, dirigindo meu carro, eu não pude mais dirigir, eu tive que parar o carro, porque eu enxergava Jesus no para-brisa do meu carro. Isso foi dias após eu implorar a Deus que entrasse na minha vida, a eu entregar a minha vida para Jesus. Isso aconteceu comigo. Eu mandei um áudio para uma pessoa, para um primo meu, que já conhecia Jesus, e eu perguntei para ele, cara, como eu faço para conhecer esse Deus aí que tu serve? Eu perguntei bem assim para ele. Porque eu via as coisas que Deus fazia na vida dele. Então, assim como aconteceu comigo, a gente tem que agora ser essa pessoa que as pessoas perguntem para nós, cara, como é que tu conseguiu mudar desse jeito? Aí a gente vai fazer o quê? Vai dizer, não foi eu que me mudei. Foi Deus que me chamou para um particular, porque eu precisava aprender. Deus me ama tanto que Ele quis me ensinar, assim como eu amo meu filho. A glória é de Deus, a glória não é minha. Foi Deus que fez, foi Deus que mudou. Então a pessoa vai querer conhecer esse Deus. E esse é o nosso, das nossas missões aqui na Terra, de fazer as pessoas conhecerem ao Deus que a gente serve. Então, viu como tudo se encaixa aqui, meus irmãos? Tudo se encaixa nessa palavra. Porque quem fala aqui agora não é eu, é o Espírito Santo, porque a glória é de Deus. Porque eu não sou capaz de falar aqui dessa palavra. Mas Deus me chamou aqui para esse particular, para me usar para ser passada essa palavra aqui, para o meu coração e para quem está assistindo aí. Então a glória é dele. Amém? Continuando. Aí no versículo 7 fala o seguinte, ó. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedecemos. Acabei de falar aqui, né? Quando a minha vida ela está baseada na palavra de Deus, surte efeito na minha vida e na vida de quem ouve a palavra através da minha vida. Eu não preciso andar com a Bíblia embaixo do braço para falar da palavra para alguém. Eu apenas preciso contar os testemunhos que Deus tem feito na minha vida, para que a palavra chegue no coração da pessoa sem eu precisar ler. É claro que algum versículo ou outro, que nem a Bíblia diz, está gravado na tábua do nosso coração. Então, automaticamente, quando Deus ele nos coloca em algum lugar, em algum ambiente, assim como Deus me colocou em um ambiente ontem, que eu não esperava jamais falar da palavra dele naquele ambiente onde Deus me colocou. Mas Deus me colocou ali naquele horário, e eu cheguei naquele lugar, e a pessoa com quem eu ia conversar estava falando sobre assunto de drogas, bebidas, que gostaria de parar de beber e tal. Foi aonde já começou a vir uma palavra de Deus no meu coração para que eu pudesse falar para a pessoa. Mas antes de tudo, eu contei o meu testemunho para ela. Eu disse, aconteceu assim comigo. Deus me chamou no particular, Deus falou comigo, tive encontro com Jesus. E daí Deus que fez, Deus que tirou de mim as coisas, Deus que está me melhorando, Deus que está fazendo milagres na minha família. A glória é dele. Aí ele falou assim, pois é, né? Eu já vi falar um pouco sobre esses assuntos aí. Então, sabe, ali foi um ambiente onde Deus me colocou para
uma oportunidade que Deus me deu para falar da palavra, para que eu pudesse ser usado ali por Deus sem eu nem saber que eu ia ser usado. Mas para isso eu tenho que estar buscando a presença de Deus. Eu não posso deixar de buscar a presença de Deus. Sabe que um tempo atrás eu passei um período sem orar de madrugada. E um dia de manhã, cedo, aqui eu moro no sul, aqui a gente acorda cedo ali, toma chimarrão de manhã cedo. Eu e minha esposa estávamos ali tomando chimarrão. E Deus usou a boca dela para me exortar. Deus ali, Ele me chamou para um particular. Eu não sabia que eu ia ser chamado para um particular. Mas Deus já tinha aquele encontro marcado comigo. E Ele usou a boca da minha esposa para dizer para mim as coisas que Ele queria. Então Ele falou assim: tu pensa que tu é autossuficiente? Tu pensa que tu não precisa mais orar? Eu me emociono porque isso me lembra aquele dia. Tu pensa que tu não precisa mais de Deus para as coisas? Tu pensa que tu não precisa mais buscar a presença do Senhor nas madrugadas? E eu fiquei ouvindo aquilo. E eu senti que não era ela falando comigo. Eu senti que era Deus falando comigo através da boca dela. E no outro dia, meus irmãos, eu comecei a buscar Deus de madrugada de novo. Porque eu estava... como é que eu vou te dizer? Não estava parado na fé. Eu estava morno na fé. Mas aquele dia ali, Deus usou ela, a minha esposa, para ter um particular comigo. E não foi para me entregar um presente, não foi para me entregar uma bênção. Foi para me puxar a orelha. E doeu naquela hora ouvir aquilo. Mas aquilo surtiu um efeito tão grande, que agora eu estou aqui. Desde aquele dia, quando Deus falou comigo, eu vim buscar a Deus nas madrugadas e logo já comecei aqui a meditar na palavra e comecei a compartilhar algo aqui nas redes sociais. E pessoas aqui têm entregue a vida para Jesus aqui nessas lives, pessoas têm se alimentado da palavra e a principal pessoa que tem se alimentado aqui dessas palavras, aonde Deus me usa, sou eu. Às vezes eu estou pregando aqui e eu fico com vergonha porque essa palavra é para mim. E eu sei que Deus está usando a minha própria boca para falar comigo. Mas isso aumenta a minha fé, isso gera mais fé em mim, porque a palavra mesmo diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então por que eu não posso ouvir a palavra de Deus da minha própria boca? Se eu tenho boca e tenho ouvido. Então eu mesmo sou usado para pregar para mim mesmo. Isso é tremendo, isso aí só Deus que pode fazer. Imagina se não é algo sobrenatural. Deus usar a própria pessoa para pregar para ela mesma, sem ela mesma saber o que vai falar. É tremendo, né, meus irmãos? É tremendo. Mas isso tudo só acontece porque Deus tem algo a mais para nós. Como eu falei no começo. Há algo a mais de Deus na sua vida. Há algo a mais de Deus na minha vida. Não é à toa que você está aí ouvindo junto comigo essa palavra. Não é à toa que Deus te colocou agora aí para se alimentar dessa palavra, porque há algo de Deus a mais na sua vida. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus por essa grande palavra aqui que Deus ministrou hoje. Eu sinto que foi muito forte, mexeu bastante comigo. Espero que tenha o mesmo efeito na vida de cada um que está ao vivo aqui. Aquele que está entrando agora aqui na live, eu peço que logo depois que eu fixar aqui no feed, que volte ali a live, porque Deus falou hoje muito. Todos os dias Ele fala, mas Deus falou bastante hoje. Amém, meus irmãos? Deixa eu ver quem pediu oração por alguma coisa específica.